Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Camila Padim, eu sou advogada e hoje a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês. É um tema que eu escolhi especificamente porque é um tema que está muito em alta, o mercado imobiliário está em constante mutação, então é importante a gente entender direitinho o tema do dia. E qual que é esse tema do dia? Vou trazer para vocês hoje aqui, o tema é incorporações imobiliárias. Antes da gente entrar no tema, eu queria fazer só uma pontuação rápida sobre o que são essas incorporações imobiliárias e, em sequência, a gente vai tratar um pouquinho sobre a ação de rescisão contratual e os seus aspectos principais. Eu vou explicar direitinho o que são as incorporações imobiliárias, como elas se enquadram, quais são os seus conceitos e depois a gente vai entrar num aspecto muito importante que é a questão da ação de rescisão contratual. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no nosso slide hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a incorporação, o conceito, a legislação, as partes dessa relação jurídica, as principais cláusulas, o fluxograma. E na sequência a gente vai falar, como eu disse, da extinção da ação de rescisão contratual, que é a extinção de um contrato de incorporação imobiliária. Na sequência a gente vai falar sobre a legislação, a visão geral do distrato e o percentual de devolução. Tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula. Incorporações imobiliárias. A Maria Helena Diniz, ela define incorporações imobiliárias como um negócio jurídico que tem o intuito de promover e realizar construções para venda de edificações comportando unidades autônomas. Nessa definição da Maria Helena Diniz, eu destaquei 3 coisas principais. O negócio jurídico para a venda de unidades autônomas. É importante, durante toda a nossa aula, a gente ter em mente essas 3 características. Construção de unidade autônoma e negócio jurídico, que é a intersecção de 2 pessoas, tá bom? Eu vou trazer mais uma definição para vocês muito legal, que ela é um pouco mais complexa, mas no fundo ela quer dizer exatamente a mesma coisa. O contrato de incorporação imobiliária, ele tem por objeto a operação jurídica de venda de unidade autônoma, de edifício em construção, e a transferir o seu domínio mediante o pagamento da prestação pecuniária do preço a ser efetuado pelo contratante. É exatamente a mesma coisa que eu falei anteriormente. Unidade autônoma de edifício em construção para pagamento de prestação pecuniária. Eu vou trazer mais um resuminho para vocês que vai fechar aí nosso conceito, essa nossa característica de incorporação imobiliária. Tá aí, ó. Negócio jurídico a promover e realizar construções para venda de unidades autônomas ou em construção. Esse quadrinho, ele vai mostrar exatamente as 4 características que eu quero trazer para vocês. O negócio jurídico para promover e realizar construções para a venda de unidades autônomas. Isso é a incorporação imobiliária. Isso eu quero que fique na cabeça de vocês. A gente tem que ter em mente que incorporações imobiliárias é isso. Se algum desses elementos ele não tiver na sua cabeça, ele não tiver no nosso contrato, não é incorporação imobiliária. Por exemplo, se não tiver unidade em construção, se não tiver na planta, não é unidade autônoma. Não é edifício em construção, então não é incorporação imobiliária. É isso que tem que estar na cabeça de vocês durante toda a nossa aula hoje, tá bom? Então vamos lá. Incorporações imobiliárias. A legislação hoje, ela existe para reger, para instruir e para construir esse universo das incorporações imobiliárias. Eu trouxe para vocês a legislação-chave que rege todo esse universo jurídico. O que a gente tem aqui? Que a Lei Federal 4.591, ela vai regular os direitos e obrigações de todos os participantes da incorporação imobiliária com o objetivo de permitir que o empreendimento possa ser comercializado de forma legal. A lei, ela irá disciplinar todos os elementos que envolvem essa relação jurídica, quais sejam partes, objeto, contrato, rescisão, dentre outros, conferindo maior segurança jurídica aos participantes dessa negociação. O que a gente tem que saber,
que a Lei 4591 de 64 é a lei que rege toda a incorporação imobiliária. Tudo que vocês precisam saber sobre as partes, sobre o objeto, sobre um direito ou não, está nessa lei. E é essa lei que vai regulamentar todas as nossas negociações. Tá bom? Vamos lá. Partes de uma incorporação imobiliária. A gente vai olhar aqui nesse quadro que as partes de uma incorporação imobiliária são essas 4 principais. Eu vou ter o incorporador, a construtora, a corretora de imóveis e o comprador. Normalmente, essas partes elas não aparecem em conjunto. Elas não aparecem em conjunto ou elas podem aparecer de formas individuais. Na sequência, eu vou explicar para a gente o que é cada parte desse contrato, o que é cada parte desse universo. O que a gente precisa saber neste momento é que todos esses 4 compõem uma incorporação imobiliária. Eu vou trazer aqui para vocês, na sequência, um fluxograma muito legal, que eu quero que vocês tenham ele bem fixo na cabeça. Ele é um fluxograma bem simples. A incorporação imobiliária era um pouquinho mais complexa que esse fluxograma que eu trouxe para vocês. Mas ela é exatamente o que acontece na prática. E a gente visualizando esse cenário, a gente consegue definir exatamente como funciona uma incorporação imobiliária. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro slide aqui eu quero que vocês vejam. Prospecção e compra do terreno. A prospecção e a compra do terreno, eu coloquei uma figura ali em cima, porque eu quero que vocês vejam que a prospecção e a compra do terreno é feita exclusivamente pelo incorporador. O incorporador, ele vai negociar essa compra, ele vai negociar a região, ele vai delimitar o projeto e ele vai fazer a compra de todas as casas daquela região. Isso chama-se incorporar. Ele vai negociar todas as unidades que tiverem. Podem ser lojas, casas, apartamentos, enfim. Ele vai incorporar a região, ele vai negociar e tornar aquela região dele. Na sequência, o incorporador é responsável pela definição do projeto, licenciamento e aprovação. O incorporador, ele vai ser responsável por todas essas características. Ele vai ter que fazer isso. Essa é a obrigação do incorporador, é definir o projeto, definir o que ele quer construir, licenciar e aprovar. Eu coloquei aqui ao longo dos nossos slides uma lâmpadazinha que é muito importante aí no decorrer da nossa aula. Essa lâmpada é uma observação que eu vou falar na sequência, mas vocês têm que ficar atentos que aqui vai ter uma observação muito importante. Na sequência, depois que o incorporador definiu o projeto, licenciou e ele foi aprovado, a gente vai passar para o lançamento do projeto. E aí que entra essas outras 3 partes da incorporação. Essas outras 3 partes quem são? A construtora, que eu coloquei aqui essa figurinha, a última ali é da construtora, e a imobiliária. Eles juntos vão fazer o lançamento no projeto. Ah, Camila, mas eu preciso dos 3 para fazer o lançamento do projeto? Não necessariamente. Para fazer o lançamento do projeto, a própria incorporadora pode fazer isso sozinha. Mas normalmente, o que a gente vê muito na prática hoje, é a incorporadora terceirizar esse serviço. Então ela contrata uma empresa responsável pela construção, uma outra empresa responsável pelas vendas das unidades. E aí a gente vai ter a incorporadora, a construtora e a imobiliária que vai fazer essa intermediação. Aí a gente teve o lançamento do projeto, na sequência a gente tem a construção do empreendimento. Aí, quem faz a construção desse empreendimento? Pode ser tanto a incorporadora quanto a construtora. E aí fica a critério do incorporador fazer essa construção. Eu deixei outros 2 quadrinhos em branco, porque vão ser revelados na sequência, que vai ser o término da nossa incorporação imobiliária. Por enquanto, eu vou deixar eles em segredo para revelar mais daqui a pouco. Mas a gente tem que ter em mente que ainda a incorporação não acabou. Tem 2 fases ali que eu vou revelar que são muito importantes para o término do nosso contrato, do nosso universo. Tá bom? Então vamos lá. A observação que eu falei que eu ia dizer é essa aqui que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. O incorporador, além de planejar o empreendimento, ele deverá dar-lhe forma legal por meio do registro no cartório de imóveis competentes, o registro da incorporação imobiliária.
O artigo 32 da nossa Lei 4591, ele vai definir que o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis os seguintes documentos. O que a gente tem que saber aqui? O artigo 32, ele vai trazer um rol taxativo de documentos que precisam ser arquivados em cartório, inclusive o memorial de incorporação, que é esse documento que eu trouxe aqui e que é aquela lâmpada que eu trouxe para vocês. O que a gente tem que lembrar? Que o incorporador, ele não pode negociar uma unidade autônoma sem ter registrado o memorial de incorporação. Isso tem que ficar muito importante na cabeça de vocês. Se uma unidade for comercializada sem o registro no cartório de imóveis competentes, essa unidade está sendo comercializada de forma ilegal. O registro é o que dá legalidade para a venda da unidade autônoma, tá bom? Então, a gente vai continuar aí nossa aula. Nosso próximo slide aqui, eu vou trazer um personagem que vai acompanhar a gente ao longo de todas essas aulas, que é o José. O que acontece com o José? O José, ele vai se interessar pela aquisição de uma unidade autônoma na planta. E a partir daí, se iniciam as tratativas para serem estabelecidas as condições do negócio. Ali a gente está vendo o José, e o José, ele vai ter que estabelecer algumas condições do negócio antes de firmar o compromisso e a promessa de compra e venda. Quais são as 4 características que eu trouxe aí para vocês que o José tem que ter em mente? Que neste momento, ele vai pagar a corretagem imobiliária, o que é importante que eu tenho que deixar claro para vocês, a corretagem imobiliária neste momento é paga de forma apartada do preço. A corretagem imobiliária é um valor que ele vai negociar de forma autônoma ao preço da unidade pelo serviço daquele corretor. Na sequência, o José vai ter que negociar o preço da unidade, o valor que ele vai fazer a aquisição dessa unidade. Normalmente, no momento em que você vai comprar uma unidade, a unidade em construção, eles permitem que você pague até 20% do valor daquela unidade no período de obras, para que você não disponha de recursos muito grandes no momento em que a unidade ainda está em construção. Então, nesse momento, você vai estabelecer as compras da unidade nesse período de obras. Aí, depois que o contrato for entregue, estabelecem-se outras condições de pagamento. Mas, nesse momento, mais ou menos aí 20% do preço da unidade. Na sequência, o José vai ter que falar sobre formas de pagamento, que é isso que eu acabei de falar. Ele vai ter que definir como ele vai pagar, quais serão os cheques, qual será o valor de ato. Isso vai ser negociado com o corretor. E na sequência, o José vai ter que ter em mente quando que será o momento da entrega das chaves. Entendido? Esses são os 4 elementos mais importantes que a gente tem que ter em mente da incorporação imobiliária. Esse é o cenário que o José, ou que qualquer um, tem que avaliar antes de firmar este compromisso. O compromisso, ele é muito importante e ele vai te trazer segurança ao longo de todo esse período de negociações. Tá bom? Aí, na sequência, depois de estabelecidas essas condições, o José vai firmar aí uma promessa de compra e venda. O que seria essa promessa de compra e venda? Às vezes as pessoas não entendem direito por que chama promessa e não chama escritura, ou por que não chama contrato de compra e venda. Aí eu vou trazer a definição para vocês entenderem. Ó, promessa de compra e venda é um contrato preliminar em que se objetiva a conclusão de um contrato de caráter definitivo após o período de obras, firmar-se-á o título aquisitivo definitivo. Então, conforme eu falei para vocês, a promessa de compra e venda, ela é um contrato preliminar. Por que preliminar? Porque nesse momento não existe ainda a unidade autônoma. Então, o José tem que firmar um compromisso preliminar, um contrato preliminar, para que no momento em que a unidade for entregue e essas partes do contrato se materializem, ele possa firmar uma escritura definitiva. Tá bom? Vamos lá. Vou trazer uma observação aqui para vocês muito importante. Vocês têm que gravar isso para vocês. A gente sabe que na prática isso não acontece. Na prática, as pessoas não cuidam desta situação, mas eu tenho que deixar para vocês. Todo mundo já ouviu falar desse jargão. Quem registra não é dono. E por que esse jargão? Porque os direitos reais sobre imóveis, eles só são transmitidos, eles só se adquirem
como registro no cartório de imóveis. O artigo 1227 do Código Civil, ele expressamente dispõe isso, que os direitos reais só se transmitem com registro. Então, se você não tiver o registro, o seu direito não vai ser transmitido. Na sequência, o artigo 1245, ele vai ratificar esse entendimento, dizendo: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O que eu preciso que vocês tenham em mente: é importante registrar qualquer documento que tenha caráter, que trate sobre o seu imóvel. A gente sabe que, na prática, as pessoas acabam não registrando, principalmente a promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda tem mais ou menos aí um prazo de 36 meses até o período de obras. Então, às vezes, as pessoas não querem dispor desse gasto naquele momento, sendo que dali 36 meses elas vão ter que fazer um outro contrato. Mas é importante registrar. Você vai ganhar direitos, você vai proteger o seu patrimônio e isso vai te dar mais segurança jurídica. Então, fica aqui o meu apelo e fica aqui a nossa explicação. Quem não registra não é dono. É isso que vocês têm que ter em mente e super fixado na cabeça de vocês, tá bom? Promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, ela tem características específicas que a gente tem que trabalhar e explicar antes de firmar esse contrato. Ela vai especificar algumas formas, vai explicar como é que vai ser feito o preço, como vai ser feita a extinção. E aqui, nesse slide, eu elenquei as 5 principais características e 5 principais cláusulas que a sua promessa de compra e venda deve conter. A primeira delas é o preço. O preço, como eu expliquei anteriormente, vai ser aquilo que vocês negociaram com o comprador. O preço, ele tem que estar expressamente contido a forma com que você vai fazer aquela compra, nem mais, nem menos. O comprador, ele tem que ter em mente todos os índices, todas as correções, todas as formas de pagamento, as datas de vencimento, tudo isso especificado. Então, eu destaquei como primeiro aspecto, porque ele é um dos mais importantes. E às vezes o comprador não sabe como vai ser corrigido o contrato dele, não sabe quais são, enfim, as consequências que isso pode acarretar. Então, eu deixei ele bem claro aí como primeiro, que é para a gente não esquecer. Na sequência, eu vou falar sobre efeitos da mora no pagamento das parcelas do preço. Essa cláusula, ela é muito importante porque ela vai trazer todas as consequências, né, consequências jurídicas, se de repente o promitente comprador atrasar no pagamento dessas parcelas. Na sequência, eu trouxe também que a obrigação de informar o adquirente sobre o estado da construção. Essa obrigação, ela é inerente a um contrato de incorporação imobiliária. Ela precisa estar expressamente clara para o comprador. Ele precisa saber o estado e o status da sua obra, da sua unidade. Ele precisa saber disso. Então, a gente coloca como caráter obrigacional, porque o incorporador ou a construtora, eles têm que informar o comprador. Outro aspecto que eu trouxe aí para vocês é a necessidade de constituição de condomínio após a entrega de obra. O que eu quero dizer nesse aspecto, nesse ponto específico? Muitas vezes as pessoas compram, principalmente quando é condomínio de casas, compram uma casa que foi feita através de uma incorporação imobiliária e acreditam que não terão o dever de pagar condomínio. Mas o que eu trouxe para vocês é que existe esta obrigação. Todo contrato de incorporação imobiliária, no futuro, assim que a obra for entregue, vai existir um condomínio, vai haver uma constituição de condomínio. Então, todo contrato de incorporação imobiliária no futuro vai acarretar no pagamento de condomínio. Vai haver uma assembleia de condomínio, vão ser discutidas as cláusulas daquele condomínio, enfim, mas vai existir o condomínio. Impreterivelmente tem que existir. E por fim, eu trouxe casos de rescisão contratual. Eu coloquei ali a nossa observação porque eu vou explicar para vocês todos os casos de rescisão contratual. O contrato, a promessa de compra e venda, um contrato definitivo, ele vai estipular várias condições de extinção desse contrato. Então, na sequência, eu vou explicar detalhadamente cada um para a gente saber aonde a gente está lidando, aonde a gente está pisando. Então, é isso que vai ser na sequência.
fases da incorporação. Lembra que eu trouxe esse fluxograma para vocês anteriormente? Eu revelei aí mais um quadrinho que estava oculto. Qual que é esse quadrinho? Aqui. Expedição do Abitse. Esse quadrinho aqui. Qual que é? Qual que é esse quadrinho, né? O que ele quer dizer? O que significa Expedição do Abitse? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe muito bem o que significa na prática o Abitse. Então eu vou trazer para vocês o significado do Abitse e qual é a importância deste documento. O Abitse, que é o jargão popular, ele se chama auto de conclusão de obra. E aí vocês vão poder ver que o auto de conclusão de obra é um documento que atesta que o imóvel está pronto para ser habitado e foi construído conforme as exigências legais. Sem ele, não há instalação do condomínio, tampouco a individualização da matrícula da unidade. Então, pessoal, o que a gente tem que, desse cenário, o que a gente tem que ter em mente? Que sem o Abitse não acontece nada. Se você adquirir uma unidade, se você mudar para uma unidade sem Abitse, você está cometendo um ato ilegal. Uma unidade, ela não pode ser habitada sem o Abitse, porque é o Abitse que vai ser o nosso atestado, que vai atestar que a unidade está construída de acordo com as normas da prefeitura, de acordo com o memorial de incorporação que foi registrado lá atrás, de acordo com as normas técnicas daquela região, enfim. É a segurança que você tem de quando for habitar esta unidade, não correr nenhum tipo de risco. Então o Abitse é o documento mais importante. Não vou falar o mais, porque tudo no direito é importante, mas talvez ele é o documento chave do término da incorporação imobiliária, a conclusão daquele empreendimento, é com a expedição do Abitse. Tanto que ele é o penúltimo passo para a gente chegar à conclusão do nosso fluxograma e à conclusão dessa incorporação imobiliária, que parece ser super difícil, mas na verdade é super simples. Então, vamos falar de novo aqui para vocês entenderem. Não pode mudar para uma unidade que não tem Abitse. Tem que ter isso em mente, tá bom? Aí nós chegamos ao término do nosso fluxograma. Eu revelei o nosso último quadro ali, conclusão e entrega do imóvel. Esse é o cenário em que todo mundo sai feliz. Esse é o cenário em que a incorporadora entregou o objeto do contrato e o adquirente cumpriu com as suas obrigações. O que eu trouxe aqui para vocês? Hipótese 1. Porque é óbvio que esse é o melhor cenário. Esse é o cenário que não teve nenhum percalço, não teve nenhuma óbice, todo mundo cumpriu com suas obrigações, todo mundo entregou dentro do prazo. Esse é o cenário ideal. Só que a gente sabe que nem sempre isso na prática acontece. Então eu vou trazer para vocês uma hipótese número 2, que é um outro cenário completamente diferente desse e que é o cenário que a gente vive hoje no país. Então a gente tem que fixar esse outro cenário aí para vocês. Hipótese número 2. Na hipótese número 2, eu trouxe mais ou menos todos os quadrinhos que eu trouxe antes, só que antes da expedição do Abitse, a gente vai ter uma outra configuração. O José, ele vai aparecer de novo aí no nosso contrato. O José, ele vai dizer pra gente que ele não consegue mais pagar as parcelas do preço e que isso vai acarretar numa impossibilidade de manutenção do contrato. Então, o que eu quero que vocês olhem nesse quadrinho é que entre a construção do empreendimento e a expedição do Abitse, o José não pôde mais pagar. E aí? O que acontece com o José? O que você pode fazer se durante a entrega do empreendimento você não tem mais recursos financeiros para permanecer custeando aquela obra, né? Custeando aquele contrato? Aí a gente faz uma brincadeirinha rápida aqui com vocês. E agora, José? O que o José faz? Quais são as alternativas que o José tem para resolver esse problema? Porque isso, em vez de ser um sonho, se tornou um problema. Se tornou um impasse para o José. E aí a gente vai entrar no segundo bloco aí da nossa aula, na segunda parte, que eu vou trazer as formas de distrato. Formas de extinção do contrato.
A primeira que eu trouxe aí para vocês é a execução do contrato. Essa é a hipótese número 1. Essa é a hipótese que todas as partes cumpriram com as suas obrigações e o empreendimento foi entregue dentro do prazo. Esse é o melhor cenário. Não tem muito o que explicar sobre a execução do contrato. Execução do contrato, o contrato foi executado, foram exauridas todas as obrigações e ele chegou ao seu objetivo final. Aí, qual é a outra possibilidade que a gente tem para extinguir o contrato? Por inadimplemento de uma obrigação essencial por um dos contratantes. O que eu tenho para falar sobre a obrigação essencial de um dos contratantes? Imaginemos você que um contrato de incorporação imobiliária, ele tem um objetivo, ele prevê um acontecimento. Qual que é o acontecimento-chave de uma incorporação imobiliária? A entrega do empreendimento. Se o empreendimento não for entregue, é uma obrigação essencial para aquele contrato existir? É. Se ele não for entregue, não existe contrato. E se não existe contrato, o contrato tem que ser automaticamente extinto, porque ele perdeu um requisito essencial de existência, que era o empreendimento. Então, quando há essa quebra, né, quando há com esse inadimplemento de uma obrigação essencial, o contrato ele é automaticamente extinto, porque ele não tem mais objeto. Ele perde algum requisito que era essencial, tá bom? Na sequência, existe a impossibilidade de execução em razão do caso fortuito ou força maior. A nossa doutrina, às vezes, alguns doutrinadores entendem que caso fortuito e força maior são sinônimos. Mas outros doutrinadores entendem que caso fortuito é uma coisa, força maior é outra. Então eu vou explicar um pouco dessa outra doutrina, o que ela entende por caso fortuito e força maior. Caso fortuito é um evento em que a gente não tem controle e é impossível prever. Qual é o exemplo que eu vou dar aqui para vocês? Imaginemos que a gente tem um empreendimento sendo construído e passa um avião por cima do empreendimento. Nesse avião, acaba soltando uma peça, qualquer peça, que cai no nosso empreendimento e automaticamente gera uma explosão. O empreendimento é totalmente destruído, impossibilitando a entrega dentro do prazo. Tinha controle sobre esse fenômeno? Não. Eu poderia prever? Não. Teria como eu controlar? Vou controlar a explosão, de repente colocar... Não. Então, este é o caso fortuito. É um caso que foge ao poder de prevenção do homem. Na sequência, tem a força maior. A força maior é bem parecido com essa definição de um evento em que a gente não pode conter nem prever. Mas esse é um evento que advém exclusivamente da natureza. Força maior é a força da natureza. Então, um exemplo claro é um terremoto que derrubou seu empreendimento, um tsunami, qualquer coisa que venha da natureza e que torne aquele empreendimento inutilizado, que impossibilite dele chegar à sua conclusão. Isso é caso fortuito e força maior. A outra é muito simples, por atraso no pagamento das prestações. Essa é muito simples. A incorporadora ela tem o direito de rescindir o contrato, de entrar com pedido de extinção, em caso dos adquirentes não pagarem as prestações. Essa é tranquilo. Eu coloquei aí a nossa lâmpada porque tem uma explicação sobre essa questão do atraso no pagamento das prestações, mas eu não vou entrar nesse momento agora. A última forma de extinção do contrato é o distrato. O distrato, eu vou explicar na sequência todas as características do distrato, como ele muda de figura, eu vou trazer para vocês porque o distrato é o foco da nossa aula, é o cenário hoje no mercado. As incorporadoras ela tem inúmeros distratos e a gente tem que entender exatamente os dois lados dessa moeda. As características do pedido de distrato, enfim, todas as vertentes que esse pedido acarreta. Então vamos lá. O distrato. A Maria Helena Diniz ela traz uma definição que eu gosto muito, que é o distrato. É um acordo entre as partes em que há dissolução do vínculo contratual. O distrato é um negócio jurídico que rompe o vínculo contratual mediante declaração de vontade de ambos os contraentes de pôr fim ao contrato firmado.
O que é o distrato? Resumindo, esse distrato é um acordo bilateral para pôr fim à relação jurídica, para pôr fim àquele contrato firmado anteriormente. Então, nosso José, voltando ali, o nosso amigo que adquire o empreendimento, ele vai querer distratar. Ele não vai querer mais ficar com aquele empreendimento, com aquela unidade. Então, ele vai ter que se dirigir à construtora ou à incorporadora e juntos eles vão ter que firmar esse distrato. E vão deliberar sobre as cláusulas, sobre o valor de devolução. Isso é o que configura o distrato, a bilateralidade das negociações. Mas nem tudo são flores, e eu trouxe aí duas flechas para vocês verem. A extrajudicial, que é a que eu acabei de explicar, e a judicial, que é a outra hipótese de se perquirir o distrato. Acontece o seguinte, e o que eu tenho que explicar para vocês. Quando o distrato é requerido pela via judicial, ele não vai chamar mais distrato, porque ele perde a característica essencial que é a bilateralidade, que é o acordo de duas partes. Então o distrato ele vai mudar de figura e ele vai se chamar ação de rescisão contratual cumulada com devolução das quantias pagas. Este cenário que eu trouxe para vocês é a solução judicial para a rescisão do contrato. Então, quando for se requerer um distrato, não é possível mais requerer esse distrato pela via judicial. A unidade, ela vai ser distratada, mas ela não vai chamar mais distrato, vai chamar ação de rescisão contratual, porque perde a bilateralidade, tá bom? O Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu trouxe duas súmulas importantes para a gente analisar aqui. A primeira súmula do tribunal, ela vai dizer o seguinte, que mesmo inadimplente, o compromissário comprador pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas. Na súmula 2, eu destaquei um trecho importante, que ele vai falar que o direito conferido ao promitente comprador inadimplente não é absoluto. O que eu quero trazer com essas duas súmulas? A primeira é que existe a possibilidade, sim, conferida aí por esta súmula, do adquirente inadimplente entrar com uma ação de rescisão contratual. E a segunda súmula que eu trouxe para vocês é que o direito do adquirente não é absoluto. Por que isso? Porque às vezes a gente entra no judiciário achando que a gente tem um direito e que ele é absoluto e que tudo o que eu pedir vai ser concedido, e não é bem assim. Sim, existe um direito de não estar mais naquela relação, por isso que ele entra com uma ação de rescisão, mas a incorporadora ou a construtora, ela tem o direito dela. Então, juntos, através do juiz, através do judiciário, eles vão ter que chegar num acordo, por meio aí do juiz, essa triangulação que existe entre partes e juiz. O juiz vai determinar o que é justo neste cenário, já que as partes não conseguiram chegar a uma conclusão. A nossa observação apareceu ali no cantinho, porque o que eu quero que vocês lembrem? Que por não ser absoluto esse direito, cada parte vai ter as suas características, as suas alegações. Eu vou trazer essas alegações para vocês na sequência. Então, eu só quero deixar aí esse aviso para a gente lembrar que eu vou retomar essa questão essa questão das alegações de cada parte. O grande dilema. Qual que é o grande dilema que a gente tem hoje? O valor de restituição ao cliente, ao adquirente, ao compromissário comprador, enfim. A figura não importa. O que importa no momento em que se entra na justiça ou o que importa no momento em que se quer um distrato extrajudicial é o valor de devolução. E esse é o grande dilema que a gente tem no cenário do judiciário hoje. As pessoas que estão distratando querem 100% da devolução e as incorporadoras querem devolver o menor valor possível para resguardar o seu direito. Então, eu trouxe aqui no slide para vocês verem que, nas palavras do desembargador paulista Vitor Guglielmi, sobre o dever de restituir, não há o que se questionar, mas o percentual a ser restituído deve ser variado, e isso somente o caso concreto pode explicitar. Na sequência, os percentuais de devolução para os compradores que desistiram da compra e ingressaram no judiciário para requerer a rescisão contratual variam de 60% a 90% do pago
a depender da análise do caso concreto. O que eu trago para vocês aqui neste slide? É que o caso concreto que vai determinar o valor de devolução. É ele, por direito do adquirente não ser absoluto, o caso concreto que vai determinar o valor de devolução. E aí, na sequência, eu vou trazer para vocês quais são as principais características de um caso concreto que são levadas em consideração na hora de definir esse percentual de distrato. Questões que podem influenciar no percentual de distrato. Aqui eu tenho as 4 principais características, as 4 principais situações que precisam ser analisadas na hora de fazer esse distrato. A primeira delas, vamos olhar aí, é se a incorporadora corroborou para rescisão contratual. O que eu quero dizer para vocês neste ponto? A incorporadora que deu causa ao seu pedido de rescisão, a incorporadora atrasou a obra, o habite-se não saiu, a incorporadora cometeu algum ato que foi aí de encontro com, enfim, o seu contrato, que foi de encontro com as suas pretensões, foi ela que te levou a entrar com uma ação de rescisão, isso vai ser analisado. O segundo ponto que eu trouxe para vocês é se o comprador é pessoa física e adquire diversos imóveis como forma de investimento e não moradia. O que é este ponto aqui? Se o comprador adquire diversos imóveis e não é como forma de moradia, ele perde a figura do adquirente e se torna um investidor. Então, os parâmetros de devolução para um investidor e para um adquirente que comprou a unidade para moradia são diferentes. E eu vou explicar por que para o adquirente simples é um percentual e por que para o outro é outro cenário. Existe aí uma divergência de entendimentos e eu vou explicar isso para vocês. Na terceira, tem aí o tempo de inadimplência até o ingresso da ação de rescisão no judiciário. O que é este ponto? Este ponto é o seguinte, vamos supor que o José fica meses sem pagar, meses empurrando aquela situação, os juros correndo, a incorporação sem receber o valor que, enfim, eles tinham programado para o José pagar. O José ficou inerte. Aí depois de um ano que a incorporadora estava correndo atrás dele para ele acertar esses valores, renegociar, enfim, trocar de empreendimento, o José fala assim, não, agora eu vou entrar com uma ação de rescisão contratual. Depois de um ano. Então o judiciário vai avaliar sim o tempo de mora do inadimplente. Porque afinal de contas ele incorreu aí em uma série de situações para a incorporadora. Então o juiz neste momento tem que avaliar esta situação. O quarto ponto que eu trouxe para a gente analisar hoje é quando o comprador inadimplente nada faz e é a incorporadora que o aciona em juízo para rescisão contratual. Lembra que eu falei para vocês, no começo das hipóteses de rescisão, que a incorporadora poderia perquirir a rescisão e a extinção do contrato por inadimplência? É essa hipótese que eu trouxe aqui embaixo. Vamos supor que o José continua sem pagar, nada fez e foi a incorporadora que teve que ingressar em juízo para falar, José, a gente não quer mais permanecer neste contrato. O juiz, ele vai olhar e vai falar, puxa, né, o José ficou sem pagar meses e quem o acionou foi a incorporadora? Só que a incorporadora, enfim, suportou aquela situação durante meses sem que o José fizesse absolutamente nada, o José ficou inerte. Então essa é a última hipótese que eu trouxe. O que eu quis trazer para vocês com essas 4 situações? É que cada caso é um caso. Esse jargão pode ser muito básico, mas essa é a grande verdade no cenário de incorporações imobiliárias hoje. Cada um distrata ou quer distratar por um motivo particular e cada adquirente toma uma medida diferente. Uns tentam renegociar, outros partem direto para o distrato, outros ficam inertes, enfim, cada caso é um caso. Então, com este cenário que a gente tem hoje no mercado, não é possível as coisas serem analisadas de forma estanque, de forma padrão. Tem que ser analisado de forma detida cada caso, porque ele vai trazer características inerentes àquela situação. Tá bom?
adquirente versus incorporadoras. Nesse slide aqui, eu vou trazer alguns argumentos, algumas características que aparecem muito na ação de rescisão contratual. Isso é para vocês terem em mente o que o lado de um, né, o que cada um alega e o que a outra parte alega. Então eu coloquei o adquirente versus a incorporadora. O que eles vão dizer? Os adquirentes, eles vão dizer que ele firmou um contrato de adesão que o colocou em posição de vulnerabilidade frente ao incorporador. Ele vai dizer que o incorporador é considerado fornecedor de bens e serviços e o adquirente, portanto, é o consumidor do bem, por ser destinatário final. A incorporadora, por outro lado, como vocês podem ver aí, diz que o empreendimento ele é concluído com o concurso de esforços financeiros de todas as partes. O inadimplemento de um adquirente pode afetar o fluxo financeiro de toda a obra e prejudicar os demais adquirentes daquele empreendimento. E ele vai dizer também que as relações jurídicas são mais complexas do que um contrato entre vendedor e comprador. Tudo isso, todas essas alegações querem dizer o quê? Que, por um lado, o adquirente vai estar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que, do outro lado, as incorporadoras acreditam que o Código de Defesa do Consumidor não é adequado para solucionar essa questão, porque o contrato de uma incorporação imobiliária ele é muito mais complexo do que um simples contrato de compra e venda, né? O adquirente, no momento de obras, ele contribui para a construção daquele empreendimento e se ele fica inadimplente, ele prejudica não só a incorporadora, não só a construtora, como também os outros adquirentes. Isso não pode ser tratado da mesma forma que é tratado, por exemplo, um contrato de compra e venda normal. Essa relação jurídica, que é um pouquinho mais complexa, tem que ser trabalhada por uma legislação própria e não simplesmente ser tratada como se fosse um consumidor normal. Tá bom? Na sequência, eu vou trazer para vocês outros argumentos que aparecem não só na ação de rescisão contratual, em outras ações. Por quê? Hoje, como o mercado está em crise, muitos adquirentes eles entram com uma revisional para falar assim para o juiz, olha, meu contrato ficou muito caro, não tenho mais condições de pagar esse preço que eu estava pagando há um ano atrás. Crise financeira, vários problemas, enfim, no mercado, eu quero que meu contrato seja readequado para o preço de mercado atual. E ele vai alegar uma série de alegações que são suas, são particulares daquela situação. A incorporadora, por outro lado, vai dizer, não é possível sair readequando todos os contratos, porque isso vai gerar, eu vou explicar o que vai gerar, mas isso vai gerar uma série de situações que para mim é prejudicial. Então, é isso que eu vou trazer para vocês agora. Os adquirentes, eles vão pedir uma readequação contratual face à desvalorização do imóvel. Eles vão afirmar que houve um aumento nas parcelas por conta da correção monetária do INCC. O que é o INCC? Eu escrevi para vocês aí. É o Índice Nacional da Construção Civil. Ele é um indexador que ele é usado durante toda a construção. A partir do momento da entrega do empreendimento, esse indexador muda e é tratado com o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Então essas são as alegações dos adquirentes. Eles vão falar que o cenário de juros do país, que o cenário da correção monetária subiu muito e que eles não têm condições mais de arcar com aquelas parcelas que eles pagavam anteriormente. Só que todos esses indexadores, eles variam conforme a situação do mercado. Então, se o insumo da construção civil sobe, o índice vai subir. Então, ele reflete um cenário do país neste ramo imobiliário, né, nesta área imobiliária da construção civil. A incorporadora, por sua vez, ela vai alegar impossibilidade de readequação contratual em caso de valorização do imóvel. Ela vai dizer que a valorização e a desvalorização são risco do negócio. Ela vai dizer que se toda hora um adquirente entrar na justiça para readequar o seu contrato, ela vai quebrar o princípio da preservação dos contratos e isso vai gerar insegurança jurídica. Então, o que eu quero trazer para vocês do lado da incorporadora? Que não existe uma previsão legal
para que a incorporadora entre com uma ação de readequação contratual, de revisional, para adequar os valores em caso de valorização do imóvel. Se o seu imóvel valorizar, o risco é seu, bom para você, é bom para o adquirente que pagou. Só que se o imóvel desvalorizar, faz parte deste risco. É isso que a incorporadora alega. E ela vai dizer que se constantemente os adquirentes ficarem querendo rediscutir cláusulas do contrato, vai gerar uma insegurança jurídica. E por quê? Imagina que você vai comprar uma unidade de um empreendimento que tem 25 ações dos 25 moradores ou futuros moradores dos adquirentes discutindo, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso gera insegurança jurídica para o mercado, porque no mercado imobiliário o aspecto mais importante para a aquisição de qualquer unidade é a solidez. Então, se aquela incorporadora tem inúmeras ações de rescisão ou inúmeras ações de readequação contratual, ela vai quebrar essa solidez, ela vai colocar essa solidez em xeque. E por isso ela alega, eu não posso correr o risco dessas readequações contratuais criarem insegurança jurídica. Então, são esses dois lados que a gente tem neste cenário. Chegando aí quase no fim da nossa aula, e mostrando um pouco do cenário atual das incorporações imobiliárias, eu vou trazer duas atualidades para vocês, que elas são muito importantes hoje no cenário e que elas traduzem essa insegurança, essa tentativa do judiciário se adequar a essa realidade do mercado imobiliário hoje. A primeira atualidade que eu trouxe para vocês é do STJ. Em dezembro de 2015, o STJ determinou a suspensão de todas as ações em trâmites no país que discutem a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnica imobiliária, que é conhecida como taxa SAT. Por que o STJ suspendeu as ações? Porque lembra que lá no começo, quando eu contei que o José ia adquirir unidade, ele teve que pagar um valor de correção, de corretagem e um valor do preço do imóvel. No momento em que ele quer rescindir o contrato, ele quer esses valores de corretagem de volta. Por quê? Esse contrato, enfim, não foi concluído, esse valor integrou ou não o preço do imóvel, enfim, existe uma série de discussões sobre a questão da corretagem imobiliária e da taxa SAT. O judiciário, vivenciando essas alegações e vivenciando essa falta de padronização, resolveu suspender todas as ações para pacificar o entendimento se a taxa SAT, a corretagem, deve ser restituídas ao cliente e se a cláusula que transfere a obrigação do cliente pagar essa taxa, lá na aquisição do empreendimento, se ela é legal ou não. Então, essa é uma tentativa que o judiciário está tentando, né? Uma tentativa que o judiciário propôs para unificar esse entendimento. A outra atualidade que eu trouxe para vocês é que, de novo, na tentativa de padronizar o entendimento, na tentativa de criar um pouco mais de segurança jurídica para esse cenário, o Rio de Janeiro ele assinou um documento chamado Pacto Global. O que é esse documento? Ele foi assinado em 27 de abril de 2016 na tentativa de buscar uma unificação, ou pelo menos de incorporar parâmetros fixos de devolução dos valores no caso de rescisão contratual, dentre, enfim, outras alternativas. Essa medida, ela tenta amenizar o problema da crise e dos distratos no setor imobiliário. Os principais pontos que o documento estabeleceu foi multa fixa no patamar de 10% sobre o valor do imóvel ou da perda integral do sinal e de até 20% dos demais valores pagos pelo comprador até o momento da desistência. Essa é uma outra atualidade, né? Esse pacto, ele vem na tentativa de tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para o mercado. Porque o José, o personagem que eu trouxe aqui hoje, podem ser muitos de vocês. O José hoje é vivido por inúmeros brasileiros que adquiriram uma unidade no boom imobiliário e não tem mais condições de pagar. Então, o José, que entrou naquele cenário de incorporação imobiliária, assinou aquela promessa de compra e venda, né, pagou a corretagem imobiliária, o preço, e não pôde mais pagar durante a construção do empreendimento, esse é o cenário que o José vai vivenciar. E hoje, este é o cenário que a gente tem no judiciário de devolução, que ela varia entre 60% a 90%.
Então, o que eu quis trazer para vocês hoje e que eu expliquei brevemente ao longo dessa aula é esse cenário do mercado imobiliário. É o que ele traz, quais são as suas características, né, as hipóteses em que você pode se encontrar e que para vocês entenderem também que o judiciário não chegou a uma conclusão, que o judiciário ainda está tentando concluir esse entendimento, padronizar, na tentativa de criar maior segurança jurídica para você que quer destratar. Então, para a gente concluir nossa aula hoje, é muito importante que antes de entrar num contrato de incorporação imobiliária, antes de comprar um apartamento na planta, que tenha em mente, que você tenha em mente, que a correção monetária, que os indexadores de correção contratual, eles variam conforme o mercado. Então, se o mercado está ruim, as condições vão mudar. Então, adquirir um empreendimento, adquirir uma unidade, uma casa, uma sala comercial, é uma decisão muito importante e ela deve ser tomada com muita parcimônia, com muita sabedoria, porque com o passar do tempo essa condição pode mudar e você pode ser prejudicado. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre esse cenário das incorporações imobiliárias, um pouquinho sobre os distratos, sobre o cenário hoje, né, do judiciário e me coloco à disposição se vocês tiverem mais dúvidas. Obrigada.